Tudo bom, pessoal? Vamos agora para a sequência dos nossos vídeos sobre auriculoterapia. A gente vai desenvolver um tema super importante, um tema relacionado com saúde, né? A saúde da população, saúde coletiva, saúde pública. O tema que a gente vai desenvolver hoje é o protocolo de auriculoterapia na obesidade. Obesidade é uma pandemia, né, mundial, em que nós vemos cada vez mais, né, a população mundial desenvolvendo, aumentando o seu peso corporal. Muitas vezes, como acontece no Brasil e em alguns outros países, apesar de estar aumentando o peso corporal, né, indo para o que a gente chama de obesidade, nós encontramos associado à obesidade a questão da desnutrição. Parece ser um paradoxo, mas isso acontece. Desnutrição muitas vezes associada a uma má alimentação no sentido nutricional. Então a pessoa ela não se nutre adequadamente com tudo que precisa, sais minerais, vitaminas, proteína e todas as outras questões relacionadas à nutrição, porém se alimenta em grande quantidade de calorias. Aí acaba aumentando o seu peso e em consequência, gerando uma série de problemas associados a essa doença que é a obesidade. Existe uma grande associação da obesidade com problemas de pressão arterial, com problemas de aterosclerose, com problemas de cerebrovasculares. E esse tema que a gente desenvolve, no caso a aplicação, né, da auriculoterapia, ela pode ter um benefício tanto pessoal como também de caráter coletivo, né, na saúde coletiva. Então nós vamos desenvolver esse tema com vocês agora. Para iniciar, eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês um protocolo, que é um protocolo bastante conhecido da auriculoterapia, que nós chamamos de triângulo cibernético. O triângulo cibernético é uma técnica, existem poucos artigos científicos publicados sobre o assunto, mas eu gostaria de trazer para vocês, né, o protocolo que foi proposto pela doutora Huang, que é uma grande pesquisadora, né, na área de auriculoterapia, e associar também, fazer uma amarração com esse outro protocolo que é do triângulo cibernético. Vamos lá então? Então vamos começar falando um pouquinho para vocês sobre os 3 pontos, né, do triângulo cibernético. Então, o triângulo cibernético é uma conjunção de 3 pontos de auriculoterapia que, teoricamente, seguindo uma linha, né, uma linha de alguns pesquisadores, todo o tratamento de auriculoterapia ele deve ser feito iniciando com esses 3 pontos. Então, o primeiro ponto sempre, isso nessa ordem, tá? É importante ter essa concepção. O primeiro ponto que nós utilizamos é o que a gente chama de Shenmen. O Shenmen, ele fica exatamente na ponta, bem na ponta inferior, né, no vértice aqui, do que a gente chama de fossa triangular. Nós temos a fossa triangular e nós temos o primeiro ponto, é o ponto mais conhecido da auriculoterapia, chamado de Shenmen. Ele fica localizado exatamente aqui. O outro ponto, que é na sequência utilizado no triângulo cibernético, é o ponto do rim. O ponto do rim fica exatamente aqui embaixo. Nós temos a antihélice, temos a hélice, a antihélice, e aqui na concha superior, bem encostado aqui na antihélice, nós temos o ponto do rim. Então o primeiro ponto é o ponto Shenmen, o segundo ponto é o ponto do rim, e o outro ponto que fica dentro aqui é um ponto interno, fica no finzinho aqui da vértice inferior, né, da vértice inferior da fossa triangular, que é o ponto chamado SNV. Então ele fica embaixo aqui da hélice, formando o triângulo cibernético. Então Shenmen, rim e SNV. Então todo o tratamento ele começa exatamente pelo triângulo cibernético, seguindo essa linha. Eu vou apresentar, né, esse triângulo cibernético e na sequência eu vou apresentar também quais são os pontos que nós utilizamos para fazer o tratamento
da obesidade, segundo a doutora Huang. Então, os pontos relacionados para o tratamento da obesidade são: primeiro, ponto da fome, que nós já apresentamos para vocês no vídeo sobre tabagismo, controle do tabagismo. Então, o ponto da fome fica exatamente no tragos, bem no meio do tragos, o ponto da fome. O outro ponto que nós utilizamos, que fica ainda no tragos, mas na parte superior, é o ponto da sede. Ele fica aqui em cima. Então, temos o ponto da fome, o ponto da sede. Um outro ponto que nós utilizamos, que faz parte também do tratamento, é o ponto do pâncreas. Então, nós temos aqui a raiz da hélice. No final da raiz da hélice, aqui embaixo, nós temos o ponto do pâncreas. E também, um outro ponto que nós utilizamos é o ponto do estômago, que ele fica bem no meio aqui da raiz da hélice. E finalizando, junto com o triângulo cibernético, nós temos o outro ponto, que é o ponto do rim. Mais uma vez, entendendo que o rim, que já foi colocado anteriormente, ele tem um efeito muito importante sobre a questão da vontade. Então, a obesidade, ela entra exatamente, o tratamento da obesidade, ela entra exatamente no aspecto da compulsão à alimentação. A pessoa se utiliza do alimento não só para suprir suas necessidades fisiológicas, mas também para gerar prazer. Então, esses pontos que foram apresentados para vocês, que nós vamos repetir agora na sequência, eles são pontos utilizados para o tratamento da obesidade. Fora isso, é importante entender que, além do tratamento com a auriculoterapia, é importante uma reeducação alimentar. Essa reeducação alimentar, nós recomendamos que seja feita com a coordenação de um profissional da nutrição. Esse profissional da nutrição, ele tem todos os subsídios necessários aí para orientar vocês no tratamento da obesidade. Importante que haja uma coordenação dos alimentos adequados e a quantidade adequada também de calorias para que vocês possam estar perdendo peso. O tratamento de auriculoterapia, ele é coadjuvante. Ele vai ajudar a diminuir a sua ansiedade, vai aumentar o seu metabolismo, melhorar a sua digestão. Tudo isso junto com o tratamento de uma reeducação alimentar, sem dúvida nenhuma vai trazer um sucesso muito grande. Vamos rever então os pontos que a gente vai estar utilizando. Então, o primeiro ponto, seguindo o triângulo cibernético, é o Shenmen, que fica aqui bem no vértice da fossa triangular. O outro ponto é o ponto do rim. E o outro ponto, que é o SNV, que fica aqui, é um ponto interno. Já no protocolo da Huang, doutora Huang, ponto da fome, o ponto da sede, o ponto do baço pâncreas e ponto do estômago. Podemos incluir também, isso aí já é pela minha experiência, o ponto do fígado, certo? Mas não faz parte dos protocolos anteriores, que a gente está passando para vocês, que são os protocolos relacionados com a literatura. Mas a minha experiência indica que o ponto do fígado também ajuda no processo de emagrecimento. Então é isso aí, pessoal. Então agradeço aí a atenção que vocês dispensaram em assistir o nosso vídeo. Gostaria também de aproveitar e convidar vocês para o nosso próximo curso que estaremos ministrando agora dia 28 e 29 de novembro. Vai ser um curso básico de auriculoterapia e que nós desenvolveremos todas as técnicas relacionadas com a auriculoterapia e muitos outros protocolos aí ensinando para vocês a forma correta e científica de se aplicar a auriculoterapia de uma forma bastante eficiente, tá bom? Então, peguem as nossas informações nas nossas mídias, curta a nossa página no Facebook e no Instagram, tá joia? Então, forte abraço, até a próxima.